Amém. Salmo 121, no verso 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Amém. Esse salmo, ele tem uma afirmativa junto com uma interrogação, né? Nesta versão diz: eleva os olhos para os montes, 2 pontos. Após 2 pontos, segue-se uma explicação, mas ele entra com uma pergunta: de onde me virá o socorro? Aí depois ele vai e parte para a explicação: o meu socorro vem do Senhor. Então não vem do monte, nem vem de cima do monte, o socorro dele vem do Senhor. Amém. Irmãos, a Escritura diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muitas vezes as pessoas olham para a esperança como: Deus é poderoso, Deus socorre, Deus livrou Davi, olha o que Deus fez na vida de José, olha Deus com Ananias, Misael e Azarias, o 4º homem da fornalha, olha lá Deus agindo dentro da cova dos leões com Daniel. Isso é um motivo de encher-nos de esperança? Sim, claro, mas eu particularmente trago como esperança as minhas memórias mais terríveis, em que eu digo: olha, eu adorando um boneco de gesso, só Deus podia me livrar daquilo. Amém. Olha, eu lá dentro do espiritismo, só Deus poderia livrar. Isso me enche de esperança. Eu digo assim: se Deus fez isso, Ele pode tudo. Amém. São as minhas experiências pessoais que mais falam comigo, e assim tem que ser a sua. Você não pode só viver das experiências dos outros. É bem verdade que a Bíblia é um livro contendo essas narrativas que servem como lição. Mas que tipo de lição a Bíblia quer nos trazer? Em que eu olhe para a experiência de José e diga assim: puxa, que Deus tremendo? Não é o bastante. Daniel, Ananias, Misael, que Deus tremendo. O Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Tiago, o Deus de João, que Deus tremendo. Não é esse o caminho. O caminho é que você, olhando as experiências destes homens, parta para ter as suas próprias experiências. Amém? Para que você seja convicto e diga assim: eu elevo os meus olhos para os montes, ou seja, os pontos mais altos do planeta. Eu elevo os meus olhos para eles, mas a minha experiência já é o bastante para saber que o meu socorro não vem em nada deste mundo. O mais alto, o mais imponente, as montanhas, os montes, e seja lá o que for, o meu socorro está além deles. Por quê? Porque o meu Deus vai além deles. O meu Deus é mais alto do que eles. Muitas pessoas confiam nos montes, até crente, Irmão, estou marcando uma campanha de oração no monte. Por que não vai para dentro do seu quarto? Ganha tempo e fica mais perto da palavra, porque a Bíblia diz: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Então, o salmista: eu elevo os meus olhos para os montes. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Eis a pergunta, irmão. Eis a pergunta. O teu socorro vem do Senhor. Que Senhor? O meu Senhor que pode me dar um bom emprego. Com um bom emprego eu ganho um bom salário. Com um bom salário eu vou no mercado, compro a comida e ponho o pão na minha mesa. Não, o salmista não descreve essa rotina, não.
Que Senhor? Ao Senhor de Elias. A Elias não trabalhou, não ganhou um salário no final do mês, não entrou no mercado, não comprou, mas comeu. Amém? Cada um tem o Senhor que merece. Estou apenas fazendo uma síntese, uma analogia com as piadas que tem no mundo. No mundo não dizem assim, o povo tem o presidente que merece, não é isso? Assim é a Escritura, sabe? Nós temos o Senhor que merecemos. Como merecemos? Todos nós somos iguais e Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de quê? De fé. Isso é claro, é evidente na Escritura. Tanto que Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou, porque a fé é particular de cada um, amém? Porém, esse mesmo Paulo diz que ora a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e isto significa conhecimento. O conhecimento é diferente de cada um, de pessoa para pessoa? Sim. Então, quem é o teu Senhor? Depende do seu conhecimento. Amém? Quem é o meu Deus? Ora, o Deus dos batistas é um Senhor que não cura mais, é o conhecimento deles. Só que o problema é que eles não ficam calados, insistem em falar, não é? O Deus dos metodistas, dos presbiterianos, é aquele Deus político, é o conhecimento deles, conhecimento inútil, porque aonde tem política não tem Deus. Mas o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Que fez o céu e a terra. Nenhum pode se comparar a esse. O diabo não tem poder de criar. O diabo não pode criar, nem o pó da terra ele pode criar. O diabo não pode criar uma palha. O diabo não pode criar uma pedra. O diabo não tem poder criacionista. Então, quando o salmista ele quer realmente dizer quem é o Deus dele, ele diz, o Senhor que eu estou falando é o único que poderia fazer esta obra de criar o céu e a terra. Não tem dúvida de quem ele está falando. Amém? Você, quando abre a sua boca e conta das suas experiências, da sua fé, ninguém fica com dúvida de que você está falando do Deus da Bíblia. Você é um crente. Ele está deixando bem claro. E ele ainda diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Irmãos, esse salmo ele é interessante, as lições que ele pode nos apresentar, porque nós não temos forças em nós mesmos para andarmos em perfeição. Por isso que a Bíblia diz, o juízo temerário é proibido, Mateus 7, amém? Por que tu criticas o cisco no olho do teu irmão, se tem uma trave no teu? Não é verdade? O juízo temerário é proibido, e muita gente confunde isso e tenta até me ofender, me agredir, como se eu já não tivesse calejamento suficiente, mas está escrito, realmente está escrito, né? Como é que está escrito? Não julgueis, para que não sejais julgados. Quando você fala alguma coisa com os seus próprios critérios pessoais, você está julgando. E automaticamente você entrará em julgamento. Mas quando você fala e apresenta o prumo da Escritura, quem está julgando é a própria Escritura, não é você, nem sou eu. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Como eu sempre digo, o catolicismo é do diabo. Tudo bem, mas você pode provar? Se você não pode provar, tem que engolir. O espiritismo é do diabo? Todo mundo sabe que é, mas você pode provar segundo a Bíblia? Se você não pode provar, tem que ficar calado. Amém? Porque você não pode considerar as coisas com os seus critérios pessoais. Deus não nos chamou para pregar o Evangelho com os nossos critérios. Nos chamou para pregar com o dele. É o dele, não é o nosso. Não é a minha verdade que transforma a vida de ninguém, é a dele. Não é o meu poder que transforma a vida de ninguém, é o dele. Eu não tenho poder.
Não é a minha sabedoria que influencia a vida de ninguém, é a dele. Eu não tenho sabedoria em mim mesmo. Não é a minha verdade que muda nada na sociedade nem na vida de ninguém, porque está escrito: conhecereis a verdade. A verdade precisa ser conhecida, ela está fora de mim. Então, o salmista ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. É ele. Por isso que a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Sabe por que nós estamos de pé? Como sempre digo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que as nossas frontes têm que se curvar com prazer e alegria. Nossos joelhos têm que se dobrar com prazer e alegria. Toda a glória pertence a Ele. Irmão, e tenha essa exaltação a Cristo no teu coração. Cada vez que você se olhar no espelho, se você achar que está muito exaltado, dá um jeitinho. Toma cuidado. Não deixe de glorificar a Deus. Você está de pé porque, como a gente sempre diz, graças a Deus. Não somos fortes, não somos poderosos, não somos imbatíveis. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que é a fortaleza da minha alma. É Ele que nos sustenta. Então, por isso que nós temos que apenas falar debaixo da ordem dele, né? Muitas pessoas, tem Miriam aí na história, lembra de Miriam? Falou, mas não tinha a ordem do Senhor. E tem mais, Miriam falou até uma verdade, não é isso? Nós já examinamos a Escritura e vimos que Miriam falou a verdade, mas até a verdade precisa de permissão para ser dita, amém? Ela tinha a verdade, mas não tinha a permissão para falar. Falou a verdade e Deus a fez ficar leprosa. Quantos dias fora do arraial? 7 dias amaldiçoada fora do arraial. Por quê? Porque tinha a verdade, mas não tinha a permissão para falar a verdade. Então, é Deus quem não permite que os nossos pés vacilem. Se eu falar mal de alguém, ou seja lá o que eu fizer com os meus próprios critérios, amanhã vão me ver derrotado, vão me ver acabado. Mas se tal qual Paulo diz, né, eu posso todas as coisas, é em Cristo que me fortalece, como a Bíblia diz, se alguém está em Cristo é nova criatura. Se os critérios da minha vida são os critérios de Cristo, não adianta o diabo querer me ver de pé, porque ele não vai me ver caído, porque ele não vai me ver, ele só vai me ver de pé. Não adianta o meu inimigo querer me ver desgraçado, porque não tem jeito, a graça de Deus está sobre mim. Não adianta o diabo armar a cilada dele, porque o livramento do Senhor vai adiante de mim. Não adianta exércitos, principados e potestades estarem na minha frente, porque o anjo do Senhor aplana os nossos caminhos. Uma vez que eu estou enquadrado, está escrito: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Estamos seguros. Amém? O nosso Deus não sente sono. O nosso Deus não se cansa, não se fadiga. O nosso Deus não tem tédio. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando? Em todo tempo, em cada minuto, em cada segundo. Em cada instante lá está Deus velando sobre a sua palavra. Tu está dormindo? Deus está te cuidando. Você levanta pela manhã, a saúde que você tem é com Ele mesmo. Os laços que o inimigo preparou lá na frente, pode deixar que ele vai dar um jeito, ele já está indo na tua frente. Mas ao mesmo passo que ele está indo na tua frente, ele está vindo na tua retaguarda, ele está por cima, ele está por baixo, ele é a tua sombra, a tua direita. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isto é que é Deus. E essas coisas eu particularmente trago à memória. São 20 anos de evangelho. E se tem uma coisa que de vez em quando eu paro para dizer para Deus, é o seguinte: Deus, eu me lembro ainda hoje de onde tu me tiraste.
e eu sei que andando contigo, nunca mais voltarei para lá. Então, meu irmão, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, porque Ele é o quê? Guarda. Mas é um guarda que não se corrompe, né? Não adianta dar para ele um suborninho, deixa passar e sair escondido. Não, ele não se corrompe. Ele é chamado de a fiel testemunha que tem os olhos como chama de fogo. Ele é um guarda e nem o próprio sono o corrompe. Não há nele o quê? Fraqueza. Amém? Às vezes existem soldados bons por aí, lutam contra o sono, mas quantos soldados já foram pegos dormindo em cima da própria arma e até acidentes já aconteceram dentro dos quartéis? Por quê? Porque na verdade a carne mas o teu Deus é espírito e verdade. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, o seu apoio, o seu refúgio. Mas quem confia em Deus jamais perde a batalha. Você se apoiou no que é certo. E ele diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não dormita, né? Não dá aquela cochilada. Deus não perde um lance. Por isso que a Bíblia o chama de fiel testemunha. Ele não perde um lance. Diz que ele não dormita e nem dorme. O dormir, a segunda expressão dormir, é aquele relaxar, é o sono prolongado. Isso aí nem pensar para Deus. Mas ainda está dizendo que ele nem dormita. Ele não dá uma cochiladinha. Por onde você andou hoje o dia todo? Ele andou contigo. Por isso você chegou até aqui. Você nem viu, mas o diabo investiu contra você. Você nem percebeu. Sabe aquele vento que passou por você? Não era vento, era Satanás furioso. Teve que passar por perto, mas não pôde te tocar. Você nem viu. Sabe aquele acidente que você disse: puxa, que sorte? Não foi sorte, foi que Deus. É assim que as coisas acontecem, porque ele é guarda que não dormita, não dorme. E aqui está dizendo, ele é guarda de Israel. Israel é a tipificação de quem? Da igreja. E o que é a igreja? Essas paredes que nós vemos? Não, você é a igreja. Você é a igreja segundo a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem essa declaração? Você é a igreja, né? Uma versão interessante, eu ouvi sobre isto, que Jesus teria dito: eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. Irmão, essa simples mudança na versão, você não tem ideia do que ela fez na minha vida. Você não tem ideia. Depois que eu assisti o filme de Martinho Lutero, que por sinal deixou uma frase muito interessante, ele disse o seguinte: eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que diligentemente procurem ensinar as escrituras e gravá-la no coração dos jovens. Não é isso que se transformaram as faculdades? Em portas do inferno? É ou não é? As faculdades das nações é tudo porta do inferno. Estudam química, física, matemática, engenharia, mas não estudam a verdade da Bíblia. Martinho Lutero estava bem à frente nesse pensamento. Então, ele é guarda de Israel. Ele é guarda da igreja. E esta versão, eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno, significa que as obras do mal deveriam ter sido detidas. As obras do mal deveriam ter sido paradas. Eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. Quer dizer, eu coloco a minha igreja nas portas do inferno e acabou. As portas do inferno não tem mais como ir adiante.
Não foi isso que aconteceu no tempo de Paulo? Não foi isso que acontecia no tempo de Estevão, no tempo de Pedro? Por onde eles passavam, as obras do diabo não eram desfeitas? Não teve lá fogueiras e mais fogueiras feitas com livros de bruxaria, quando Filipe desceu a uma determinada cidade de Samaria e pregou, e a multidão se converteu, e as pessoas apresentavam seus livros de bruxaria para serem queimados em praças públicas por causa de um homem. Mas a igreja caiu. Quando a igreja caiu, sabe o que o diabo fez? Fez a mesma coisa, juntou o comunismo e fez uma fogueira de Bíblia em praça pública. Mas se a igreja não tivesse caído, nenhuma folha de Bíblia seria queimada. Ele não dorme, ele não dormita, ele é guarda, ele está junto de você, ele é guarda. Para onde você vai, ele vai. Para onde você anda, ele anda. Na direção que você olha, ele já olhou na tua frente. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua... Você pode fugir da sua sombra? Pode. Você pode fugir da sua sombra. Como? Andando em trevas. Amém? Só desse jeito. A Bíblia diz: Senhor, na tua luz vemos a luz. Jesus falou assim: aquele que me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Eu sou a luz do mundo. Não é isso que diz a Escritura? Se você anda com Deus, tem uma sombra à tua direita, essa sombra é Deus. Mas se você anda em trevas, você não tem sombra. Amém? E lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Isso é que nos faz andar na luz. De dia não te molestará o sol, nem de noite. O que é isso? Dia e noite. É tudo que tem nesse mundo, né? Tem o dia, vem a noite. Vem o dia, vem a noite. Dia e noite. Ora, Deus está demonstrando que a guarda sobre a sua vida, ela é constante, 24 horas por dia. Eu te pergunto, o que pode te fazer cair? Se a guarda do teu Deus está sobre a sua vida? Inclusive o subtítulo que puseram nessa Bíblia é: Deus, o fiel guarda dos homens. Deus, o fiel guarda dos homens. De dia, lá está o Senhor comigo. De noite, lá está Ele. Já viu que existe um fator psicológico na vida das pessoas? As pessoas vão em qualquer lugar de dia, não vão? Mas não vão de noite. Aí diz assim: irmão, por que você vai de dia, mas não vai de noite? Não, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ué, quer dizer que se eu andar de dia eu não estou tentando Deus, e de noite eu estou tentando? É um psicológico que penetrou na mente das pessoas. Meu irmão, se tem luz, Deus está comigo. Se não tem luz, Ele está também. Se eu vou num lugar durante o dia, Ele está comigo. Se eu tiver que ir à noite, Ele está comigo também. Ele é o fiel guarda em todo o tempo. Só que muitas vezes, é aí que chegamos, pensamos que confiamos. Você viu que a parte de Deus Ele faz, amém? Nós acabamos de ver aqui no Salmo 121 que a parte de Deus Ele faz, mas e a nossa parte? Na 1:7 diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você confia em Deus? Por que as pessoas, quando veem a noite em que os seus olhos falham, elas têm mais temor? Então quer dizer que durante o dia, elas na verdade não estão confiando em Deus, estão confiando nos seus próprios olhos. Amém? Dá para deixar esse temor cair por terra hoje?
Dá para dizer para Deus: Senhor, se faltar luz eu vou continuar crendo? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Que é isso? É a proteção de Deus inigualável. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo mal. Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar certas passagens bíblicas, insistem em chamar Deus de mentiroso, dizendo não é bem assim. Por quê? Porque não cresceram espiritualmente, não pagaram o preço que tem que ser pago, não se envolveram com a obra como tem que se envolver, não se dedicam à leitura bíblica, à oração, acham que evangelho entrou na igreja, bateu meia dúzia de palma, cantou um corinho, ouviu alguém dar uma palavra, fazer uma oração, pronto, estou satisfeito, estou abençoado, vou para casa. Não é evangelho, não é só isso, irmão. Olhando as histórias bíblicas, a vida de Cristo, nós vemos que a coisa não é só isso. E aqui diz: o Senhor te guardará de todo mal. O que é um mal? O que é mal? Aqui está todo é uma palavra singular ou plural? É plural, significa que existem muitos males no mundo. E tem mais, eu não estou nem pensando no contexto das ações diabólicas. Claro que isso está incluído nisso também. Deus te guardará de toda a investida de Satanás. Isso aí é uma declaração nua e patente. Agora, existem males que nós chamamos de males naturais. São enfermidades, são acidentes. Acidentes acontecem, nem todos têm o braço do diabo, não. Mas o teu Deus está dizendo que Ele te guarda de todo mal. Entende? Eu recebo alguns e-mails mal criados, justamente dizendo: não, as pessoas estão no mundo, estão sujeitas às mesmas coisas que acontecem a todo mundo. Isso não é verdade, porque nós temos uma promessa de que o Senhor nos guardará de todo mal. Ele é a nossa tenda, não é isso que diz o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nós temos uma tenda que se chama Deus. O mundo não tem. O acidente pega as pessoas do mundo. As enfermidades acabam e arrebentam com as pessoas do mundo. O diabo destrói as pessoas do mundo. Mas a igreja de Jesus Cristo foi edificada contra as portas do inferno. Quem é que tem a promessa de 1.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e não ser atingido? É o mundo ou somos nós? Qual é a diferença da nossa vida para a vida de qualquer pessoa lá fora? É a promessa de Deus. Se você tem uma promessa, você é diferente. Se você não tem a promessa, você é como qualquer outro. Então, o Senhor te guardará de todo mal. E aí vem mais profundo e diz assim: Ele guardará a tua alma. Ele guardará de todo mal, quer dizer, todos os males exteriores Ele te guardará, mas também Ele guardará a tua alma, o teu interior, os males interiores também Ele é poderoso. E a Escritura diz que a palavra de Deus penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Ele vai lá no interior, no âmago, guardará a tua alma. Isso aí tem muitas coisas. O diabo fere muitas pessoas nos sentimentos, mas os seus, se você os colocar nas mãos de Deus, Ele guarda. Ele guarda a tua alma. Muitas pessoas, meu irmão, estão feridas de tal maneira que dificilmente se levantarão. Até cristãos que não souberam caminhar com Deus devidamente e foram feridos na alma. Mas Deus tem uma promessa de te guardar. Porém, como vimos, Ele é a tua sombra, a tua direita. Se você anda na luz, tem a sombra. Mas se você estiver andando em trevas,
não tem sombra. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e... O que é saída e entrada? Por que não está escrito assim, guardará a tua entrada e a tua saída? Está escrito, guardará a tua saída e a tua entrada, né? Quer dizer, você sai, você vai para realizar o que tiver que realizar em nome do Senhor. E você volta. Lembra do Salmo 126, né? Os que chorando semeiam, com júbilo ceifarão. Os que chorando semeiam, com júbilo ceifarão, trarão os seus molhos com alegria. Por quê? Porque você sai a serviço do Senhor. Ele garante o teu retorno. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. Por quê? Porque Ele é a tua sombra à tua direita, desde agora e para sempre. O que é agora? Agora é já. Você está guardado. Pode o mundo se explodir agora, você vai ficar de pé. Você crê nisso? A promessa é para os que creem. Mas se uma bomba explodir do meu lado, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, quem tem tudo para fazer é o meu Deus, Ele que prometeu. A promessa é dEle, e Ele diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu não faço nada, eu apenas confio no Senhor. Ele guarda agora e guarda para sempre. O que é sempre? Sempre é algo que não acaba, ou seja, você está garantido a eternidade com o teu Deus. Ele garante a tua salvação, Ele te guarda no mundo, Ele te preserva em todas as coisas e Ele ainda prepara a morada para você na eternidade, como diz o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, querido, o que nós queremos enfatizar nesta hora? Este salmo começa declarando uma confiança. Como consequência de uma confiança, nós vemos toda a guarda de Deus, todo o livramento, todas as bênçãos prometidas na palavra, não só no Salmo 121, mas espalhada por toda a Escritura. Agora, você confia? Você espera no Senhor? Você realmente aguarda a mão do Senhor? Você está buscando o mover do Senhor? Isto é andar na luz e ter a sombra à sua direita. Se você não busca o mover de Deus, não confia no Senhor, essas coisas são pecados graves. Para encerrarmos, diz Deuteronômio capítulo 20, verso 1, que quando você sair a peleja contra os teus inimigos e vires povo, carro, cavalo, tudo em maior número do que tu, deles não terás temor. Por quê? Porque o Senhor teu Deus está contigo. É isso? Tem alguém te ameaçando? Todos aqueles que te ameaçam são apenas para que Deus permite, apenas para provar o quanto Ele é poderoso. Nós não temos tempo para incorrer em tantos assuntos. Falar de Eliseu no alto daquele monte, cercado pelos cavalos do inimigo, quando ele vê carruagens de fogo ao redor e diz para aquele homem, Geazi, seu moço, maiores são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Meu irmão, tudo aquilo que te afronta, é como diz aquele hino que nós cantamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Você quer crescer? Só na prova. Você quer herdar as coisas de Deus? Só dando testemunho em meio às adversidades. Como eu sempre digo, quer conhecer o quarto homem? Entra na fornalha. Quer conhecer o anjo que fecha a boca do leão? Tem que entrar na cova. Amém? Quer ser governador de toda a terra? Tem que ser vendido como escravo. É na hora das adversidades que você demonstra a sua confiança. Mas Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. Como que nós resistimos? É na força? Deus não vai me deixar ser tentado nisso ou naquilo porque eu não tenho força. Não, não é a minha força que resiste, é a minha fé. E fé está vinculada a conhecimento. Amém? Você acabou de adquirir nesta oportunidade um conhecimento profundo de que Deus é a tua sombra, a tua direita. Deus jogou esse conhecimento dentro de você. Ele agora pode te provar e te dar a chance de crescer um pouco mais. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que dias difíceis virão e que só aqueles que querem estar realmente em Cristo serão provados, e é esses que ficarão de pé, e com esses Deus fará uma diferença tremenda neste planeta. Deus vai recomeçar a história, como se tivesse escolhido os 12 apóstolos de novo. Ele vai recomeçar a história, e com um pouquinho só, vai fazer uma diferença maravilhosa. As pessoas estão entrando em contato conosco, e dizendo que não acham igreja para congregar. Eu falei, mas o IBGE disse que somos 26 milhões de crentes. Por que as pessoas não acham uma igreja para congregar? Falei, que coisa interessante. Isso significa que tem gente considerando igreja o que não é igreja. Como é que tem tanto crente assim e as pessoas não acham igreja para congregar? É o tempo, amém? Mas elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O teu socorro não vem da Constituição brasileira, não, ou vem? A Constituição brasileira tem libertado alguém aí? A Constituição brasileira tem curado alguém aí? A Constituição brasileira, as emendas constitucionais, as faculdades da vida, são elas que providenciam pão para você, o teu sustento? Então, querido, esta é a filosofia, é o retorno à restauração. A visão da igreja primitiva era restaurar, e nós estamos no mesmo mover, no mesmo caminho. Por isso eu tenho pedido que você ore sem cessar, para entender isso, porque a hora que está próxima, que Deus nos abrir as portas, aqueles que entenderam vão permanecer, os que não entenderam, como muitos já passaram por aqui, vão seguir o seu caminho. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus.